Há poucos minutos, em uma galáxia muito distante, três comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Mac, o empreendedor, Diogo, o investidor, e Slay, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora os traz até você. Salve, salve, meus amigos! Muito bom! Estamos aqui com mais um episódio do Broadcast. Hoje, especialmente, nosso amigo Diogo faz aniversário, então demos uma folga para ele. Na verdade, ele pediu pelo amor de Deus, então a gente liberou para ele curtir a família. Mas, seguindo o nosso programa, temos hoje um convidado bastante interessante, especial, para nos informar, falar um pouco dos ares de Rio Branco, piloto de helicóptero da PM, e esse papo vai levar a gente a conhecer um pouco desse mundo, a conhecer os serviços prestados e como acessá-los, e vai ser um papo bem interessante, né, Wesley? Isso aí, Mac, tudo bem com você, meu amigo? Um grande abraço, um abraço para o nosso amigo Diogo aí, completando aniversário, parabéns, sucesso cada vez mais. E hoje o nosso papo é especial sobre aviação, você que curte aí o mundo da aviação, temos um convidado muito especial aí no estúdio. O Mac vai apresentar ele aí para a gente e começar esse bate-papo. Perfeito, então sem muitas delongas, hoje nós temos em nossa bancada o Tenente Coronel Samir, que é um dos pilotos da aeronave que presta serviço para o estado do Acre. Tudo bem, Samir? Olá, Mac, né? Olá, Wesley, estamos aqui, tá tudo bem, graças a Deus, e estamos aqui para colaborar aí com o Broadcast. Que bom, Coronel. Para começar a nossa conversa, você poderia falar da nossa estrutura, o que você faz, quais as suas ações, quais são a estrutura de equipamentos do estado do Acre, né, e quais são as missões que competem a vocês? Na verdade, assim, é o Centro Integrado de Operações Aéreas, que é o CIOPAE. Ele foi criado em 2009 na estrutura da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre. Então, ali em 2009, na verdade, em 2008, nasceu um projeto do Estado de ter o primeiro helicóptero, em virtude da necessidade de atendimento, né, do deslocamento, do nosso terreno mesmo, as distâncias de comunidades isoladas. Então, naquele momento ali nasceu a ideia de trazer um helicóptero para o estado do Acre. E aí, nisso, precisou criar a formação da equipe que ia ser os pilotos, que ia ser os operadores aerotáticos, são o pessoal de auxílio, né, da aviação, e toda a estrutura, como é que ela ia ser montada. Então, ele veio, na verdade, num projeto da segurança pública, justamente para atender ações de segurança pública, de defesa civil, né, de socorro aeromédico. Então, o CIOPA ele foi criado para atender essas necessidades que o Estado tinha, né, até de transporte, de servidores para locais mais isolados, né, comunidades mais isoladas, para prestar um serviço ou levantamento de serviço de saúde da população. Top. Wesley? E, Samir, nessa existência, né, do CIOPAE, né, desde 2009, você tem uma noção aí de quantas missões já foram realizadas no Acre por meio do CIOPAE? A gente
assim, em números, agora eu posso falar assim, aproximadamente a gente teria aí em torno de talvez umas 5.000 horas de voo, né, de voadas para prestar um serviço para o estado do Acre. Né, naquela época que foi montada o Seu Pai, teve que vir uma estrutura do Ministério da Justiça, que eles tinham lá, eles davam suporte aéreo, eles mandavam pilotos, Uhum. né, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, era da Senasp. Então eles mandavam um efetivo ali de já outros estados já tinham mais desenvolvido, e esse pessoal ele vinha dar o suporte e o treinamento para que nascesse ali os primeiros pilotos, né, primeiro grupamento mesmo do estado do Acre, né. E aí eles ficaram aqui 2009, 2010, 2011 foi quando foi sair os primeiros comandantes aqui do estado do Acre para cumprir as missões aí, né. Então, a Senasp ela deu um apoio ali inicial, né, a Senasp ela subsidiou e treinou a equipe, né, e aí trouxe os procedimentos adotados por ela, né, do que precisavam, ensinava ali a fazer um planejamento de voo. Naquele momento ali, toda a equipe voava mais como um aprendiz deles ali, que eles já tinham mais essa expertise, né, que eles traziam do seu estado todo esse conhecimento. Qual é qual é o perfil para ser piloto, Samir? Qual é as critérios para a escolha desse grupo? Então assim, na verdade existe primeiro tem uma série de critérios, né. Primeiro tem o chamado certificado médico de saúde. Então não adianta você querer dizer: "Eu quero ser piloto", se você não fizer um certificado médico, porque a ANAC ela tem algumas agências, ela tem alguns requisitos, e aí vai testar, você vai fazer exame psicotécnico, você vai fazer exame de sangue, você vai fazer uma bateria de exames, né, para saber primeiro se você está apto. Wesley, para saber se você é mão do coração. Aí você passa. Aí se você está apto a isso aí. Aham. Depois disso aí você vai ter que estudar uma série de matérias, né, e aí você vai ter que estudar, por exemplo, regulamento de tráfego aéreo, aí tem para avião, para helicóptero, né, você vai estudar meteorologia de voo, né, meteorologia você vai estudar sobre, né, os acontecimentos meteorológicos, como é que se forma, chuva, nuvem, né, então, aí você vai estudar também teoria de voo, você vai estudar conhecimentos técnicos, que é como funciona os motores, né? Aí tem a teoria de voo, que é como é que essa aeronave voa, o que que faz ela voar, né? E depois tem a navegação aérea, né? Que é como você vai fazer um planejamento do lugar, quanto tempo você vai gastar, quanto combustível, vai acontecer tudo isso aí. Então, depois que você faz isso aí, você vai fazer umas provas da ANAC, e aí você passando naquela primeira prova, você tá dizendo assim: "Olha, eu tô pré-habilitado", né. E aí depois você vai passar um quesito, trabalho em A parte de simulação equipe. entra nessa parte, na segunda já, depois da ANAC? Que é as simulações, tipo, você passa pela simulação primeiro, né? De voo, Exato, no exato. Aí simulador e tal. você vai passar, né, e aí você vai também ser colocado para trabalhar com equipe para saber se porque você trabalha com equipe, né, não Uhum. tem jeito, aí como é que você se desenvolve ali. A partir dali, tem uma pré-seleção, vai uma prova e aí a gente vai selecionar aqueles aprovados ali para ir fazer o curso, Olha, né. legal. Então, E Samir, para se tornar um piloto, como é que é? Também tem essa situação de categoria A, B, C, igual de carro. Existe essa especificidade e é caro também se tornar um piloto de helicóptero? Quanto é que custa para a pessoa se tornar um piloto? Então, assim, tem os requisitos, né, então, assim, o quem pilota avião, né, se eu quiser pilotar helicóptero, eu tenho que fazer um outro curso, né. Então, eu sou piloto de helicóptero, se eu quiser pilotar avião, eu tenho que fazer um outro curso para piloto de avião, tenho que tirar uma outra habilitação, são habilitações diferentes. E as aeronaves, elas têm classes, né, então você precisa, ter dependendo da aeronave, você vai ter que ter um treinamento básico, você vai ter que fazer umas horas básicas de voo, até você se sentir preparado para
para você comandar aquela aeronave. Então, geralmente, quem vai dar instrução para você vai chegar um momento que ele vai dizer se você está ou não está preparado para assumir a posição de comandante naquela aeronave. Porque também quem endossa, a gente chama assim, quem endossa, né? Se eu endosso o MAC, por exemplo, a piloto de helicóptero e acontecer alguma coisa, eu posso ser responsabilizado se eu tinha o conhecimento que ele ainda não estava preparado naquele momento para assumir a aeronave. Né? Então, existem esses critérios. Então, dependendo da aeronave, você vai ter que entrar nela, você vai ter que conhecer os sistemas dela, como é que é os procedimentos de emergência dela. Cada aeronave tem suas especificidades, né, pelo fabricante, como é que é. É seguro? É seguro. Ela é um equipamento que, poxa, isso aí basicamente... Se seguir os protocolos seguir os do protocolos. fabricante, a gente pode dizer assim que é seguro. É segura a aeronave, né? Eu falo assim, eu tenho mais de 1.000 horas de voo de helicóptero, né? E assim, a gente acompanha, né? Então assim, muitos, né? Eu vou falar o helicóptero que eu voo, né? Que é o Esquilo. E ele tem os procedimentos a ser seguidos que são inspeções semanais. Então, o mecânico, né, ele vai liberar o helicóptero aquela semana. Então, ele fez uma série de inspeções, às vezes até intervenção, se tiver lá no programa de manutenção, tem que fazer essa intervenção. Então, ele vai. Às vezes não, às vezes é inspeção, que ele vai visualizar Certo. como é que está a graxa, como é que está aquele parafuso, aquele componente, se está gasto ou não. Então, não, está dentro dos parâmetros. Então, ele só assina ali que fez aquela inspeção. Aquela inspeção semanal, ela me libera 10 horas de voo ou 7 dias. Então, o que vencer primeiro? Então, se eu voei na semana 3 horas, mas passou 7 dias, o mecânico tem que ir lá, aí ele abre uma ordem de serviço e vai fazer uma nova inspeção para saber se aquele está válido, né? Então, é basicamente isso. Ou se eu voei às 10 horas antes de uma semana, ele também tem que ir lá e refazer essa inspeção, né? E, além disso, tem os procedimentos, né? A gente, antes de entrar na aeronave, diferente do que a gente faz no carro. A gente não faz isso no carro, né? Eu não entro no... Você quer ligar o carro, você entrou, pum, Vai embora. vai embora. Você não quer nem saber se tem muita ou pouca gasolina, né? Então, na aeronave, não. Você antes, você dá uma olhada toda, você faz o seu pré-voo chamado, né? Você vai olhar cada parte da aeronave, como tá, e aquilo, aquilo acostuma você a olhar, por exemplo, assim, o motor da aeronave, você não vê pingar óleo nem nada, é tudo limpinho, o banco, então você vê ali. Então, quando você detecta, você vai ser o pré-voo, que você vê que está diferente, né? Isso aqui não funcionava assim, né? E você sabe quais são os sistemas, o que que liga, como é que deve estar, né? Então, é uma aeronave segura, né? Se você seguir nesses protocolos, você entra na aeronave tranquilo, né? Poxa, imagina, eu vou dizer assim, vamos entrar nessa aeronave aí que a gente não sabe nem como é que tá, né? Nem a gente entraria, né? Exatamente. Quanto custa, Wesley? O custo para se voar é caro, né? Principalmente agora, depois da pandemia, né? O preço praticamente que dobrou. Então, assim, uma hora de voo, né? Uma hora de voo de um helicóptero para você formar até o PCH, que precisa aproximadamente umas 120 horas, ela custa em torno de R$ 1.500 a R$ 1.800, né? Isso aí você com dinheiro no bolso, fora o que você vai se manter fora, né? Que aí você vai ter que ir para uma escola em São Paulo ou em outro estado que tenha isso aí, né? Então não é barato, não é barato. 100 horas, tem que ter 100 horas para isso? 102 horas, 102 horas. A R$ 1.800, já começa a ficar pesado. Cortou um pouco, Wesley. Deixa eu seguir aqui, aí já o teu áudio volta. Samir, e as nossas aeronaves no Acre, quais são os modelos e quais são os equipamentos que nós temos em operação? Aqui no estado do Acre, a gente tem um modelo Esquilo, né, que é da fabricante Airbus, era a antiga Eurocopter, né? Ele é uma aeronave com capacidade para 6 tripulantes, eu estou contando 6 tripulantes, contando o piloto, né? Ela tem um alcance aproximadamente de 600 quilômetros,
né, e tem uma autonomia de aproximadamente 3 horas e 20 minutos de voo. Então, ela chega em cruzeiro tranquilo, porque é 600 em linha, né? Na verdade, assim, a gente não faz essa Rio Branco Cruzeiro direto, né? A gente Tem que sempre. dar. Sim. Porque a gente tem que chegar com. Tem que chegar com a reserva, né? Então, assim, a gente não faz, né? Geralmente, por exemplo, se eu quero ir para Cruzeiro direto, muitas vezes eu vou mandar um apoio logístico, às vezes para Manoel Urbano, de Rio Branco para Manoel Urbano dá 1 hora, e de Manoel Urbano para lá dá 2 horas. Então, eu tenho mais 1 hora De autonomia. de autonomia, né? Além do que necessita ali, né? Perfeito. Como é que tá teu áudio? Chegou aí, Wesley? Estão escutando? Tá, beleza, manda ver. Samir, como é que foi que surgiu esse mundo da aviação na sua vida? Né, a gente percebe que muita gente tem um sonho de criança, né? Isso se repetiu com você? O que deu na tua cabeça que você é piloto de helicóptero? Então, é até engraçado essa história, né? Porque assim, não se passava em ser piloto, né? Em se transformar num piloto, né? Conversando até um dia desse com um amigo meu, eu falo para ele, rapaz, eu acho que isso aconteceu para mim porque eu estava no lugar certo, na hora certa e no momento certo, né? Então, eu tinha acabado de eu era tenente da Polícia Militar. E aí foi quando 2009 surgiu, né? E ali eles andaram selecionando os primeiros ali da minha turma, né? Na verdade, assim, foi mais. Eu posso dizer assim, que eu fui buscado lá dentro, entendeu? Então, assim, eu fui selecionado, que eu fui puxado e eu recebi um convite, né? Para se eu tinha interesse, e no momento ali eu estava, né? No momento da minha carreira, que eu estava finalizando o curso de Direito. E aquilo ali foi uma incógnita para mim, porque eu já estava era assim, era o último período que eu faltava ali para concluir o curso e apareceu Uhum. esse convite, essa oportunidade para ir fazer o curso de piloto, né? Mas assim, eu ainda ia passar pelas etapas, né? Disseram assim, não, tu vai, mas tem umas etapas que vai ter que cumprir, se tu cumprir isso aí a gente vai te ajudar a se formar. E aí foi aquele negócio ali de conversar com a família, né? E saber, poxa, né? Eu disse, não, mas direito tu vai terminar. Agora, ser piloto de helicóptero, se tu não aceitar agora, tu não vai ser mais, não. Então, Era um tiro só, negócio. então, então eu vou aceitar esse negócio. Aí foi como a gente foi lá e a gente foi passando nas fases, né? Passamos na primeira banca da ANAC, passamos nos exames, né? Nos exames de saúde que tinha que fazer, o certificado médico de aeronáutica, deu tudo certo. E aí a gente foi, e aí o Estado, né, recebeu um recurso do Ministério da Justiça à época para investir em capacitação de profissionais, e aí investiu na nossa formação na época, né? Na época foi eu, um policial civil na época ele era capitão do bombeiro, o Coronel Cleito, foi nós três, né? E o Coronel Cleito já até aposentou, né? O outro policial civil, ele acabou indo para outra área, né? E desses três que foi naquela época ali, eu fui o que ainda estou aí na aviação ainda aí. Quais são os desafios de voar na Amazônia? Quais são os principais encalços que a gente enfrenta, vocês, para fazer as missões? Então, eu posso falar assim, né? Da Amazônia a gente consegue falar assim dos estados da região norte, né? O que eu posso dizer muitas vezes é a questão da alternativa, né? Porque assim, é como você falou, você vai para Cruzeiro do Sul direto? Não vou, por quê? Porque eu preciso montar uma logística, né? Então, assim, se eu quiser ir para determinados lugares, ou atender determinadas ocorrências no estado do Acre, a gente tem que montar uma logística para que eu consiga ir até o ponto da logística e chegar até o ponto e depois fazer esse inverso, né? Ou chegar até o ponto da ocorrência e depois me deslocar até a logística para que eu consiga atender, né? E aí eu vou, como você tocou nesse assunto, eu vou contar um fato aqui rápido, né? Que aconteceu nas eleições de 2020. Então, 2020, as eleições para prefeito, né, vereador, que foi em novembro de 2020 ali, né? Então, a gente tinha acabado de receber a aeronave do seguro
E aí a gente estava com uma logística precária para atender, né, para atender essas localidades mais isoladas. E aí, a secretária à época, né, me pediu olha, tipo, as eleições estão chegando, o pessoal do TRE vai querer usar aeronave e tal. Eu queria que você me fizesse um relatório do que a gente consegue atender. E aí eu fiz um relatóriozinho para eles, dizendo que a gente tinha logística, não conseguiria atender, a não ser que fosse um entorno de Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, porque era onde eu tenho postos de abastecimento, eu conseguiria atender ali. E aí, chegou na quarta-feira, a gente foi para uma reunião das eleições e, não, ninguém vai usar o helicóptero, não, então. Quando foi quinta-feira, meio-dia, o secretário me liga, rapaz, tem uma mulher lá de Feijó, querendo ajuda, né, lá do TRE, tá ligando lá e tal, e já pediram, o desembargador ligaram aqui, querem que a gente, pelo menos, escute ela para ver o que dá para atender. E aí eu fui conversar com essa mulher, e ela estava realmente desesperada ali, né, porque a FAB naquele momento não podia atender algumas localidades lá, não sei o que aconteceu, o problema de manutenção da aeronave deles lá. E aí não ia, se a gente não ajudasse naquele momento, as eleições iam ser até em algumas, elas não iam ocorrer ali no município ali, né. E aí eu conversei com ela a tarde todinha, ali de meio-dia. Aí ela me passou a necessidade dela, aí eu fui, mandou coordenadas do local, quantidade de pessoas, o que tinha que levar. E aí, quando foi 6 horas da tarde, eu digo, o que eu posso fazer? Eu não tenho essa logística, mas se o TRE conseguir isso aqui que eu preciso, né, e a gente conseguir mandar uma parte desse pessoal, que era assim, eu tinha que levar um pessoal de Tarauacá para algumas comunidades, né, isoladas. Isso. E aí era em torno de umas 20 pessoas, né? Aí eu falei assim, não tenho como atender todo mundo de Tarauacá, até pela posição geográfica que está colocada essas localidades. Aí eu fiz uma lista lá, eu vou precisar de algumas coisas aqui para a gente, né, transportar combustível, a gente vai precisar que metade desse pessoal seja deslocado para o Jordão, metade desse pessoal seja deslocado para o Jordão, para do Jordão eu jogar que era nas comunidades mais próximas ali do Jordão. Isso era quinta-feira. E aí ela disse, não, a gente vai conseguir. Aí tá bom, então eu digo, então já vou me preparar para ir embora amanhã. Eu já tinha que decolar na sexta de manhã para ir cumprir a missão, porque eu chegava lá na sexta, já começava a colocar o povo, no sábado pro domingo ser as eleições, né? Então tinha sexta e sábado, né? Então, aí na sexta eu decolei de manhã de Rio Branco para Tarauacá, sem nada, assim, decolei com o pessoal e eu passei a missão para tinha um pessoal de apoio, né, tá aqui, são esses telefones, isso aqui tem que acontecer. E aí decolei. E aí fui para Tarauacá, chegamos lá em Tarauacá, se organizamos, quando eu cheguei lá o pessoal já tinha um avião para levar metade do pessoal mesmo pro Jordão, e aí as coisas começaram a acontecer, aquela logística toda que a gente planejou começou a chegar. Então, e aí a gente estava terminando lá em Tarauacá, quando a gente tá indo pro Jordão, aí que a gente, para ir o combustível lá pro Jordão, ele tem que ir de avião, porque lá a gente montou outra base. Sim, sim. E aí, quando a gente estava indo pro Jordão, o avião que a gente tinha pedido estava levando um combustível pra gente lá no Jordão. Encaixou tudo certinho. E aí, quando você escuta na fonia, né, na fonia da aviação, que você vai falando ali com as outras aeronaves, né, ou quando você está chegando no aeroporto, que você vai pousar, que lá tem uma frequência específica, né, que a gente chama frequência padrão, né? E aí, quando a gente escuta aquela aeronave na fonia, disse, rapaz, ainda bem, como é bom escutar a voz dos amigos da aviação. Por quê? Porque você sabia que estava chegando aquele apoio que você precisava. E ali, a gente conseguiu atender a última urna, para você ter ideia, deu um mau tempo, era novembro, muita chuva. E aí faltava 2 localidades só para terminar. E no domingo, assim, no sábado não deu para terminar. Eu falei, não, mas amanhã cedinho, no primeiro raiar do sol, a gente consegue jogar o pessoal antes das eleições começar. E aí acordamos cedo, mas um nevoeiro no Jordão, um nevoeiro fechado. Aí acabou que a gente colocou o pessoal até 8h30, a gente já tinha finalizado 8h30 da manhã. Então houve um atrasozinho ali para iniciar, mas foi uma missão assim de... Nem acreditei depois que a gente conseguiu fazer aquela missão daquele jeito, pelo tempo que a gente na teve. verdade você estava você tinha um planejamento, mas tudo poderia dar errado ali se um detalhe puxaria outro, né?
Cara, que legal. Esses serviços que vocês prestam, fala um pouco dele, como é que a população pode conhecer, o que a população pode saber dos serviços prestados por vocês com essas aeronaves, o serviço de socorro, de transporte, como é que isso funciona, como é que eles podem ter acesso a isso? Então assim, né, na verdade assim, a gente é locado para a Secretaria de Segurança Pública, né, nós somos subordinado à Secretaria de Segurança Pública e assim, as nossas ações, quando elas não são de segurança pública, elas são ações de aeromédico, de atender alguma necessidade de outra secretaria, né, que isso aí é coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, né. Uhum. A questão do aeromédico, ela entra pelo SAMU. Então, assim, essa primeira ligação de alguém que precisa de algum apoio, um transporte, né, que tá lá no lugar isolado, essa ocorrência ela entra no SAMU. Quando o SAMU recebe que não tá naquele escopo que ele atende com as ambulâncias, ele diz, ó, só dá no meio aéreo. Aí eles ligam pra gente, aí eles passam a situação, Uhum. aí a gente, inclusive, vai até um médico e um enfermeiro, né, junto com a nossa equipe, para eles darem o atendimento pré-hospitalar, né, aquele primeiro atendimento que necessita ali, né. Então a gente junta as equipes, né, então a gente tem uma comunicação muito boa com o SAMU, e aí a gente vai, pede as coordenadas, se o SAMU não tiver, se tiver lá, muitas vezes essa pessoa conseguiu entrar em contato pelo WhatsApp com alguém, né, hoje como a internet está mais difundida na zona rural, né, então muitas vezes essa pessoa ela entrou em WhatsApp com alguém que mora na cidade, essa pessoa na cidade pede ajuda, e aí às vezes passa o telefone do WhatsApp, a gente pede a localização, quando a gente entra em contato com a pessoa, pede para ele mande a localização. Quando ele manda essa localização para a gente, então a gente vai tirar dali as coordenadas, às vezes a gente vai, para checar mesmo, a gente vai comparar mapas. Uhum. Então, às vezes a pessoa mora perto de um rio, aí o rio tem uma curva ali diferente, então você vai mais ou menos até próximo daquela localidade e você tira a coordenada mais precisa para chegar naquela Para chegar até localidade. essas pessoas. Wesley? Deu. Tá. Ficou sem áudio de novo. Já volta. Já volta. Algumas dessas socorros que foram feitos, Coronel, dentro das regiões, vocês conseguem geralmente atender grande parte delas ou algumas realmente tem algum empecilho que não é possível? Não, assim, né, McLean, tem, né, que a gente fala, né, nessas ações que a gente faz um planejamento, nem todas são possíveis, né, assim, a gente não adianta eu sair para socorrer alguém e eu não conseguir chegar lá, né, então a gente faz essa avaliação, né, muitas vezes também tem a questão do paciente, eu não posso tirar um paciente, muitas vezes a gente vai buscar paciente nos municípios, eu vou buscar paciente às vezes em Brasileia, eu vou buscar paciente às vezes em Sena Madureira, né, mas assim, eu tenho que fazer a avaliação que o quê? Que esse paciente que a gente vai buscar, e eu converso muito com os médicos, isso aí é dizer assim, ó, eu não posso tirar um paciente de um local que ele tem um suporte mínimo, Uhum. né, e de repente arriscar sem fazer um planejamento para trazer ele para onde ele vai receber no mínimo aquele que ele já tinha ou superior, né, então assim, a meteorologia, ela é um fator. Pois é. A meteorologia, ela é um fator que ela limita nossas ações, né, então assim, tanto para nossa segurança da operação, como até para a atividade, não é que vai acontecer um acidente, não, mas eu posso pegar um desvio que eu não vou conseguir chegar, Sim. e eu vou ficar, tipo, numa área mais isolada do que aquele paciente está, então assim, tem os limitadores, né, tem também os limitadores de manutenções da aeronave, né, então como para garantir que a gente vai, então assim, a gente tem que seguir rigorosamente as manutenções, então às vezes a aeronave ali, se entrar num pedido, pode ser numa semana que a aeronave esteja na manutenção, Aí não tem jeito, né, tem que segurar. não tem jeito, né, então assim, tem as habilitações dos pilotos que vencem anualmente, então todo ano os pilotos eles têm que renovar as habilitações, né, então assim, a ANAC,
que é um órgão que regula a nossa atividade, né, ele acompanha muito isso aí, entendeu? Então, tem alguns fatores, tem o horário, né, muitas vezes vai o horário, ou, por exemplo, o nosso voo ele é visual, mas o voo, por exemplo, voo noturno, né, o voo noturno ele é visual dentro da terminal, a minha terminal Onde a estrutura existe, né? exato, Como- terminal, por exemplo, eu estou em Rio Branco, né, então a minha terminal é em torno de 54 quilômetros ao entorno de Rio Branco, ali é a terminal, então meu voo noturno é ali. Então, por ser um voo visual, tipo, se entrar uma ocorrência, digamos, 4 horas da tarde, para eu buscar alguém em Assis, Brasil, né, digamos assim, eu sei que não vai dar para eu chegar aqui Em visual. em visual, Ah, né, realmente. então, né, tem os fatores limitantes, o pôr do sol é um Olha fator, só. né, então... Voltou o teu áudio, Rod? Testa aí. E aí, tá me escutando? Top, manda brasa, manda brasa. Aproveita. É, Coronel, a gente sabe, né, o tanto de operações, de missões, né, que vocês fazem nessa região, né, de floresta, de mata fechada, de aldeia indígena. Teve alguma que te marcou bastante, que te deixou emocionado, que teve uma história que tocou mais? Não, assim, né, eu falo assim, eu acho que foi o meu primeiro resgate que eu saí como comandante, né, aquilo ali marcou para mim, né, que foi em 2014, e aí era também uma época dessas de chuva, né, eu tinha acabado, na verdade, de chegar de uma missão, né, de uma missão policial, e a aeronave foi solicitada para resgatar era uma senhora, uma mulher grávida com gravidez de risco, Uhum. e era ali pelo ramal do Icuriã. E aí era uma época dessa de final de ano, de muita chuva, então aquele ramal fica muito intrafegável, né? E aí, eu sei quando a gente pousou, que a gente chegou lá e disse assim, não, eles já tentaram ir de carro. E aí a gente disse, não, vamos ver se a gente consegue encontrar eles no ramal. Aí fomos, né, olhando o ramal e tem muita mata, o ramal ali, tem uma hora que ele desaparece ali por cima, o ramal do Uhum. Icuriã, que é numa mata bem fechada. Mas aí chegou numa área aberta, a gente viu a caminhonete e a gente desceu. Quando a gente desceu lá, o bebê, a gente estava com a enfermeira na época, né? Então o bebê, ele tinha nascido com o intestino por lá de fora, né? Que aí é uma má formação que tem lá, né, para os médicos. E aí ele estava todo enroladinho tipo um atador, só que já estava seca, né? E aí a enfermeira lavou ele, umedeceu, depois tirou aquilo ali tudinho e cobriu ele. E esse garotinho, né, 2014, né, 2014, hoje ele tá vivo, né, o pai dele tem uma aldeia ali pela região do Icuriã, né, até ano retrasado eu tive por lá e até perguntei, só que eu não consegui tirar uma foto com ele, né, então assim, essa foi uma das que marcaram, assim, bastante, né? Porque foi bem quando eu saí realmente comandante de helicóptero. Eu assisti, e aí você colaborou para a vida, né? A sua ação trouxe também a vida, isso é muito bom. Eu acompanhei houve em Tarauacá um fato de policial, teve um assalto lá bem grande, e houve uma fuga, e eu lembro que a força policial cercou e tinha um helicóptero dando apoio. Tu já participou de algo parecido com isso, assim? De Sim, você buscar por cima, atrás e essa adrenalina toda? sim, assim, teve em 2014, que foi o dia anterior a esse fato, né? Teve aquele fato com o delegado lá em Chapuri, Uhum. que ele foi lá e o rapaz baleou ele, aquele cara se escondeu na mata, né? E aí na época a gente foi com um helicóptero pra lá, né? Eu era recém-comandante, foi uma da primeira missão policial ali também como comandante ali. E aí a gente chegou lá, chegamos com a estrutura, aí o policial subiu, aí tinha muita informação, aí a gente saiu em busca, e chegou um momento que a gente tinha um combustível assim, só da missão mesmo assim, falou, não, vamos parar, a gente pousou na cidade, aí não, vamos se reprogramar aqui para ver, Uhum. para coordenar essa ação, porque assim, a gente não tem combustível aqui, né, o apoio solo que tinha levado pouco combustível naquela missão, né.
E aí a gente ficou ali até no finalzinho da tarde, a gente recebeu a informação. Aí era a informação mais precisa. Aí a gente se reuniu com policiais, que tinha uma equipe de solo, o rapaz ele estava escondido na mata. E aí a equipe de solo desceu, né? E aí o helicóptero chega bem depois. Só que ele via o pessoal não via ele. Só que quando o helicóptero chegou, a gente via ele correndo pelo lado da mata. E aí ele ficou, quando ele viu o helicóptero, ele ficou perdido ali. Ele disse, agora não tem mais como correr. E aí a gente comunicou com o pessoal, onde ele ficou escondido ali, né? E aí ficou sobrevoando aquela área ali, até o pessoal capturar ele lá, né? Então, assim, a aeronave, ela dá essa vantagem, essa plataforma de observação para segurança pública, né? Inclusive, esse novo helicóptero que o Estado adquiriu agora no final do ano, né? Ele veio com a gente chama de um farol de busca, né? Então, para as operações noturnas, né? Então, aquilo ali você consegue visualizar de cima, né? Determinar uma área ali para... Acho que vocês viram aí, operando aí, né? Inclusive teve essa fuga do preso lá, que estava lá na Fundacre, né? E aí a aeronave foi acionada justamente para auxiliar nas buscas ali naquele local, né? É aquele farolzão bem grande que quase que fica dia. Isso, é isso aí. Tem como escapar ali, né? Sabe qual é o diâmetro daquilo ali? Não. Dá uma pancada nessa área, dá uma né? área grande, dá uma área grande. E também dependendo da altitude também, né? O farol. E dá uma boa visibilidade lá de cima, né? O tripulante é um joystick ali que ele fica mexendo e ele fica movimentando o foco ali. Top. Wesley? E, Samir, você já passou por alguma situação de perigo, né? Saiu, questão de mau tempo, né? Acho que na nossa região tem muito disso. Teve alguma situação que você pensou, meu Deus, pode ser hoje. Boa essa pergunta. Na verdade, inclusive tem até a gente agora fez um curso de treinamento de emergência, né? Porque assim, a aeronave ela tem que nem o seu carro, ela tem um painel de alarme ali, né? Sim. Então, se acender alguma luz, você tem que tomar alguma atitude, né? Tem que saber o que está acontecendo, né? Então, tomar alguns procedimentos, né? Então, tem um painelzinho de alarme ali, né? Então, você, antes de acionar a aeronave, todo dia quando tá lá, você checa até todas as luzes para ver se realmente elas estão acendendo, né? Porque se tiver uma apagada, então aí você tem até que não ir, porque se você tiver um procedimento de emergência, aquela luz não vai lhe indicar pane, né? Exato. E teve uma missão que a gente foi, né? Naquela época a gente andava não tinha comunicador, né? Não tinha satelital, 2011. E aí eu fui para uma missão que era com os peritos, né? Eles iam fazer uma nova perícia numa comunidade lá no Seringal, que tinha falecido alguém, e ele precisava ser feita uma perícia lá. E aí no caminho faltava assim 7 minutos, a gente saiu 8 horas da manhã aquele dia, né? Dava 50 minutos de voo, 50, dava 1 hora de voo ali, do aeroporto até lá o local, e depois 1 hora de volta. E faltando assim uns 7 minutos, a aeronave, ela tem a gente usa um fone de ouvido, né? E ela também tem um alarme sonoro, né? Se por exemplo, pressão do óleo do motor tá baixando, ela vai soar um gong ali, né? Então a aeronave, aquele barulhinho assim mesmo, nesse tipo, aí mais rapidamente assim, aí rapaz, a gente conversando, essa aeronave, a gente acompanhava, manutenção, aeronave nova, né? E aí ficamos ali continuando, aí não, falta 15 minutos para chegar, aí faltava uns 15 minutos pro local, né? Aí continuando ali, depois, aí começamos a caçar ali no painel, descobri uma pressão baixa ali, aí disse, não, vamos pousar. Aí na época o comandante, não, mas faltava acho que uns 7 minutos, então falta 7 minutos, rapaz, que é um helicóptero, se não tiver nada lá, a gente pousa, né, se não tiver nada, a gente olha, decola e vai embora de novo, né, a vantagem é que não precisava ter um aeroporto ali, né, tinha um campo, e aí tinha uma residência lá na localidade, a gente pousou do lado e tal, e quando a gente tava mais próximo mesmo, aí aquele barulho aumentou, a pressão baixou mesmo, e esse, quando você tem
perda de pressão do óleo do motor, um dos procedimentos que ele diz assim, entra em autorrotação. A autorrotação é praticamente você desligar o motor e deixar a aeronave planar até o solo. Só que como a gente já tinha entrado, né, já estava na Tava em descida, descida, né? já estava tocando praticamente o solo, então foi só pousar ali. E aí quando a gente abriu a carenagem lá, realmente tinha estourado lá chamado um selo labirinto, lá que é um selo por pressão, ele tinha estourado e tava vazando muito óleo. Ia dar problema, não ia? Ia dar O problema. negócio ia... Ia dar problema. E aí era de manhã, 8 horas, e aí deu 8, deu 9, e não tinha comunicação, a comunicação mais próxima. Teve que sair um pessoal para andar acho que quase 8 horas para chegar no lugar para mandar uma mensagem por rádio amador. E aí deu 10, aí deu até 2 horas, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5, aí deu 6 horas da tarde, o pessoal não voltou. Eu disse, rapaz, o que aconteceu? E aí aí o rapaz tinha chegado lá e tentando comunicar no rádio, queria passar as informações, o que tinha acontecido com a aeronave, só que era muita gente comunicando, era muito chiado, e ele não conseguia, né, passar a informação direita, ele só falou assim, fala que o helicóptero caiu. Aí pronto, aí aquele caiu, aí quem escutou já passou. Exato. Aí já saiu no AC 24 horas que o helicóptero do estado tinha caído no meio da mata. E aí a gente ficou lá, né? Aí tinha levado a coordenada de onde a gente estava para ir lá resgatar o pessoal, né? Tirar o helicóptero. E o que aconteceu? Naquela época tinha 3 helicópteros aqui no estado do Acre. Tinha um da PRF, tinha um do IBAMA e tinha um do Exército aí. E aí o da PRF que foi dar o suporte pra gente. E aí a gente, né, aonde a gente pousou, aqui no aeroporto de Rio Branco a gente tem a torre. Isso. A torre, ela controla até um perímetro ali de 5 quilômetros, certo? 5 quilômetros ao redor dela. Depois da torre vem um controle. Então o controle é uma área bem maior, ela vai até 150 quilômetros depois, né? E aí, então, a gente escutava as aeronaves comunicando com o controle, só que como a gente estava no solo e elas estavam altas, a gente conseguia copiar o que elas falavam, mas elas não conseguiam receber a nossa transmissão. E aí, o que eu fiz? De manhã eu ia lá sempre, aí ligava o rádio, né, tentava comunicar com alguém. E aí o helicóptero da PRF, no outro dia de manhã, quando ele estava passando próximo, e aí eu consegui contato com eles me escutaram na fonia. Uhum. E aí eu passei as coordenadas, aí eles chegaram lá no local, né, foram com a equipe nossa também, levaram o mecânico. Aí a gente safou a pane ali da aeronave naquele local e voltamos voando pro hangar, né, ou seja, não foi feita a perícia, né, naquele momento. Cara, foi... Né, e aí a aeronave passou por toda uma revisão, Tu falou que dá para desligar o motor e cair e descer planando. De boa isso? Não é tão simples assim, né? Mas assim, vamos lá. A aeronave, ela assim, né? Para ser aeronave, ela tem que ter a garantia de que sem um motor, ela vai planar. Uhum. Então, o helicóptero, né? Ele tem um motor que faz as pás girar, né? Que dá aquela sustentação. Mas ele tem um sistema chamado de roda livre, né? Então, assim, lógico, eu fiz esse treinamento agora no final do ano, eu o Coronel Fontes, né? O Nike e o Zé Otávio lá na Elibraz, que a gente foi buscar essa aeronave nova, né? E assim, com treinamento, você faz de boa. Os pilotos lá, meu irmão, o cara faz de boa mesmo, né? Lógico, você tem que estar fora a gente chama assim, fora da curva do homem morto, né? Tem um gráfico que a gente chama de curva do homem morto, né? Então você tem que ter velocidade e rotação para estar fora daquilo ali. Então, a aeronave ele tem um sistema de roda livre, então você desacopla o motor para ele não ficar pesado. E o vento, né, a aerodinâmica ela é feita da aeronave, que o vento que passa por debaixo para cima vai continuar fazendo você ter aquela rotação. Então você vai manter a rotação do helicóptero sempre no arco verde, que a gente chama, né? Tem um arco verde ali, você vai manter aquela rotação. Aquilo vai garantir uma velocidade que quando você chegar próximo do solo, você vai fazer um flare, isso vai criar um colchão de ar, né? Uhum. Então, vai sustentar a aeronave e a partir dali você vai aplicar o ciclo,
né, para amortecer a queda e o toque. A aeronave ela vai pousar tranquilamente. Seria um vídeo que nós vimos ele andando quase com o avião assim, o helicóptero pousou na grama e saiu Sai deslizando correndo, assim. exatamente. Isso aí chama-se um pouso corrido, né? Isso aí é um pouso corrido. Também tá fora do gráfico do homem morto, né? Tá fora. Ô Wesley, fala. Não é uma sensação muito. Não foi por isso que fizeram exame do coração antes de ir. Rapaz, tu vai querer entrar nesse negócio? Faz exame do coração primeiro. Não, mas é engraçado, né? A gente, nesse curso que a gente foi ver, só um pouquinho, a gente vê que se você tomar rapidamente ali, você tiver treinado para aquilo, você vê que você tem aproximadamente uns 25 segundos. Até Aham. se você não tomar, em 5 segundos a aeronave cai. É mesmo, pelo amor de Deus. Então, assim, Nem olhe pro né? relógio. Então, assim, dá Tem que ser uma coisa. a segurança, né? E assim, né, saindo. Pode dizer, Vale. Não, era só para emendar uma outra pergunta, Samir. Pode concluir o seu raciocínio, já faço a pergunta. O que provoca, quais são os motivos que levam à queda de um helicóptero? Não, aí, assim, a gente tem o CENIPA, né? Que é o. Que ele estuda a questão de acidentes, né? E ele divulga aquilo ali para todos os operadores, né? Saber por que teve aquele acidente com a aeronave. Geralmente tá ligado à manutenção, né? Grande parte disso. Não, tem vários, né? Tem erro de julgamento, tem a manutenção. Se a gente pegar um gráfico lá do CENIPA, você vai ver que a maioria está ligada mais ao fator humano. Tá ligado mais ao fator humano, né? A porcentagem ela é bem menor quanto à questão de manutenção, né? Né? Mas está mais ligado ao fator A um humano. erro humano. É um erro humano. O cara comeu mosca em algum lugar. E aí tem 20 segundos ali para ele descobrir alguma coisa ali, né? Dependendo, né? Erro de julgamento, né? Assim, né? Por exemplo, a gente fala assim, né? O avião, né? E aí aquela nossa conversa anterior, né? O avião, né? Ele tem, lógico, tem o seu planejamento, tem a sua, né? Tem todas as suas intempéries também, como tem o helicóptero, né? Mas o avião, por exemplo, ele decola de um aeroporto, então ele vai pousar em outro aeroporto. Por exemplo, na minha missão, né? A gente vai procurar o quê? Um campo de futebol, uma quadra de esporte. Então ali você vai ter que ter uma habilidade maior. Porque assim, a aeronave, o helicóptero, não, ele é instável ali, né? Ele é instável, né? Então o fator do vento, né? Então, por exemplo, para você ter uma ideia, por exemplo, eu posso decolar 8 horas da manhã daqui com um peso X, mas, por exemplo, às vezes meio-dia, como está mais quente, né, a atmosfera, as moléculas de ar estão mais dispersas, então eu tenho menos densidade ali, ou seja, talvez meio-dia eu não decole daquela posição. O helicóptero, ele pousa e decola na vertical. Mas assim, se ele tiver muito pesado, ele não vai conseguir decolar na vertical. Ele vai precisar fazer que nem um avião. Ter uma pista, um campo aberto para ele usar esse efeito solo que ele tem aqui para ele ganhar sustentação nessa corrida e depois ele decolar. Né? Sim, tem os limites de peso, né? Toda aeronave ela tem seus limites de peso a ser obedecido para. Samir, nós nos conhecemos, Coronel, nós éramos estudantes do curso de análise de sistema, na UFAC, né? Somos contemporâneos lá. E você é da área de tecnologia, eu sei que sempre gostou disso. E eu acho que por isso também te deu tão bem nessa área aí. Como é que tu vê a chegada dos carros voadores? Essa nova, que já é uma realidade, está aí a caminho, e sobre esse tema, o que tu acha que vai acontecer? Quais são os caminhos para isso? Na verdade, assim, de um modo geral, a gente está falando de mobilidade, né? Isso. Mobilidade das pessoas, fugir daquele congestionamento, né? Muitas pessoas perdem ali, né, 2 horas, 3 horas no trânsito, né, por dia, né, para ir chegar ou deslocar o seu trabalho, até mais às vezes, né, que mora em cidades maiores, né. Para voar, né, e aí a gente vai entrar nessa área de aviação, né, são protocolos a ser seguidos, né, e aí a tecnologia ela vai auxiliar no sentido de que
de manter a distância, né? Por exemplo, um computador, se ele for programado para aquilo ali, a gente sabe bem disso, Uhum. ele vai seguir aquela programação correta, Sim, na risca. Exato. né? Não vai ser que nem um ser humano ali que vai receber uma mensagem no WhatsApp, vai parar para olhar, vai perder, né? Então, assim, protocolos precisam ser estudados, é isso aí, né? Rotas precisam ser criadas para não ter, né? Cair uma aeronave na casa das pessoas, né? Então, é um futuro, assim, né? Na verdade, acho que quando a gente estava no curso de análise de sistema, né? A gente É, achava que talvez a tecnologia fosse chegar nesse ponto onde já hoje está, né? exatamente. A gente achava que demoraria um pouco mais por causa da evolução, mas ela, na nossa época, Wesley, em cada 6 meses tinha uma inovação. Agora isso caiu para mais ou menos 2 meses tem uma inovação, né? A coisa é muito rápida. Então, assim, os estados vão cada um, assim, eles são independentes, né? E a gente, por exemplo, na aviação, tem a OACI, né? Que é a Organização Internacional da Aviação Civil. Então, todos os estados que fazem parte dessa organização, eles seguem protocolos. Então, por exemplo, o ACA, assim, na verdade, o Brasil, ele faz parte da OACI. Então, a ANAC, Uhum. que é a Agência de Aviação Civil, ela segue esse protocolo para cobrar treinamento, para cobrar as manutenções, né? Ela vai lá fiscalizar as empresas, vai dizer quem pode exercer táxi aéreo, quem não pode, né? Então ela é a agência regulamentadora de tudo isso aí. Então isso aí, né, dependendo de como fluir para lá, vai ter que passar por toda essa regulamentação, né, e ser aprovado pela ANAC para Altitude poder. certa, ida e volta, que vai igual o avião, acho que informaram que, Sim, né, o avião vai numa altitude e volta em outra. volta em outra, Helicóptero é a mesma coisa? mesma coisa, você pega o rumo magnético, né? Aham. Então a gente, até isso aí você estuda no regulamento, que é assim, é o par ou ímpar, né? Então você vai, por exemplo, se eu vou no rumo magnético, vou botar aqui 270, né? Então eu vou no nível par. Então qual seria esse nível par? Né? Seria assim, no voo visual, né? Seria o 4.500, o 6.500, o 8.500, né? Se eu fosse no magnético 90, aí eu já volto, né? Que seria eles vão Volta. se cruzar, né? Isso. Então aí eu já volto no nível ímpar, né? E aí no nível ímpar é o quê? É o 3.500, que seria o 35, né? É o 5.500, é o 7.500, né? Tudo para ver esse distanciamento de. É 1.000 pés de cada um lado, né? A Isso diferença? eu tô falando de voo visual, Certo. né? Voo visual, mas entre esses 1.000 pés a gente tem os voos por instrumentos, né? Que aí eles vão no nível, por exemplo, ele vai 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, e aí ele segue a mesma regra do par ou ímpar. Top. Wesley? Tamir, vocês estão tendo problema, né? Porque hoje em dia está tão fácil a pessoa ter um drone, né? Hoje todo mundo tem um drone. Vocês da aviação estão tendo problema com drones? Já teve algum incidente aí no Acre? Então, Wesley, na verdade, não, né? Alguns estados, né? E aí a Bahia é uma promissora nisso, que ela começou, São Paulo vai avançando nisso, Rio de Janeiro, né? Eles começaram a chamar esses operadores, porque eles têm grandes eventos, né? E aí eles põem a aeronave para policiar esses eventos. Então a aeronave de segurança pública, geralmente ela voa um pouco mais baixo, e aí é na altitude que esses drones, né, que essas aeronaves aí voam, né? Então eles começaram a chamar o pessoal, né, para tentar se comunicar, dizer, ó, a gente precisa se entender, né? E existe uma legislação específica, né, para o operador de drone, né? Você tem ali o operador de drone por hobby, mas você tem o operador de drone, né, profissional, que aí ele tem que fazer, que ele tem que entrar num sistema, fazer até um plano de voo, dizer onde é que ele vai voar, qual altitude, quanto tempo ele vai voar, né? Então, é, a gente tem, por exemplo, a gente no estado do Acre, dependendo de onde a gente vai para a operação, se for um evento, alguma coisa, a gente manda uma equipe antes, né, para coaptar esse pessoal, né, e aí o pessoal tem
tem entendido bem, acho que o pessoal sabe tem tido essa noção, né, do risco que traz, tanto para a gente como para quem está ali naquele evento ali, né, então tem acatado bem e a gente não tem tido esse problema, né, mas é uma preocupação, sim, Um ponto de atenção né, sempre, né? porque assim, na verdade a gente precisa trazer esse pessoal para a gente e assim, né, a gente começar a se comunicar e ter um canal de comunicação até para quando esse cara for operar, dizer, olha, eu estou operando com um drone em tal lugar, né, para a gente, se a gente for numa ação de segurança pública, a gente ter esse canal e, por exemplo, sair daquela área, porque hoje o drone, ele vai aí, tem drone aí que vai a 20 quilômetros, né, tem drone aí que vai, dependendo do ponto de interferência que você tá, né, se você estiver numa parte mais alta, mas o drone chega a ter autonomia isso, ele chega a 400, não, ele chega 400 pés, né? Ele chega a 100 metros de altura um drone, né? Tranquilo. O meu chega a 100, tranquilo. Ele volta, se ele se perder, ele volta, E ele sobe ele a 100 e volta sozinho. ele volta a 100. Então, assim, né? A altitude mínima, por exemplo, da gente sobrevoar, né? Segundo o regulamento, é 500 pés acima do terreno, que é 150 metros. Uhum. Né? Então a gente estaria fora dessa faixa aí, né? Só que, por exemplo, pouso e decolagem, né? Pouso e decolagem você está dentro dessa Qual a área aí, né? altitude máxima que vocês podem e a equipamento aguenta? Então, o equipamento, esse novo que chegou, ele vai até 23 mil pés. Que aí, 23 mil, a gente põe aí 300 a cada 1.000, né? Seria 6.600 metros de altura, né? Lógico, mas para eu vou estar alto demais, né? Eu vou precisar de oxigênio até, Exato. né? Então, a nossa aeronave ela não é pressurizada, não tem oxigênio, não tem, então não dá para. O que é hoje, na tua área de aeronaves, o que é o mais moderno aí, que acompanha o mercado? Qual é a dessas aeronaves que está aí top de linha? Não, vamos lá, assim, a gente tem desde o Black Hawk, né? Que é a aeronave aí que é usada pelas forças militares, né? Para guerra, isso aí, o Black Hawk. Você leva ali 17, 20, até 30 passageiros ali, leva, né, para uma operação, né? Essa aeronave que a gente comprou, que o Estado A comprou recentemente, né? Ela, por exemplo, da categoria dela, ela é muito moderna, né? A gente chama do B3, né? O B3 é, né, a motorização mais potente, né? Ela tem a mesma capacidade, ela já vem com aviônicos e computadores de voo mais moderno, né? Então, assim, vai depender do tipo de ação e operação que elas vão precisar, né? que você vai precisar, né? Então, assim, né? E aí, por exemplo, voltando a um local de pouso, né? Essa aeronave, ela decola, o peso máximo de decolagem dela é com 2.250 quilos, né? E, por exemplo, na Expo Acre, a gente vamos falar aqui um pouquinho da Expo Acre ali, né? O helicóptero vai para lá, é uma sensação ali, né? Mas antes da gente ir para lá, a gente faz todo um treinamento, vai para lá para botar o quê? Porque ali, querendo ou não, no mínimo ali a gente tem um ventilador com 2.000 quilos, né? Um ventilador que faz um vento para suportar 2 toneladas ali, né? Então, para a gente colocar ali, né? Então, a gente avalia o espaço, aí muitas vezes, né, tem aquele, eu quero expor isso aqui do lado e tal. Queriam botar até uma vez, queriam botar uma banquinha de doce na frente lá não põe porque, ou a gente, não, mas precisa pôr porque já foi feito isso. Eu digo, então o helicóptero não vai vir. Diz, por quê? Diz, a gente quer vir para trazer, né, trazer um prestígio para a festa, né? A gente quer trazer um prestígio. Então, se você bota uma banca de doce e eu venho com o helicóptero para pousar aí, eu vou trazer um transtorno. Não vou trazer, né? Ou na subida essa banca vai sair dali, vai voar um pouco longe, né? Tem voa poeira, né? Então a gente às vezes tem o cuidado ali de pedir para molhar antes, para não subir aquele poeiral todo. Então, todo é feito ali um planejamento prévio antes da gente ir para ali, né? Então, nesses eventos assim que querem que a gente vá, então a gente vai, avalia o local de pouso, tem que fazer Michele, soltou aí esse aí, esse
Arpia 7 o Arpia é o 07, nosso. esse foi o último, né, a aeronave que chegou agora. Foi tu que fez esse pouso aí, não? Isso aí é um treinamento lá. E aí o que ele tá fazendo aí? Você tá numa decolagem como se você tivesse uma pane no motor. Entendeu? Então, assim, lógico, aí eu tô num lugar onde eu tenho uma pista, né? O Claro. treinamento é feito onde tem uma pista, aí, ó, o motor falhou ali, o que você faz? Aí, não, você só mantém, a aeronave, ela mantém ali ela mantém a sustentação dela, você só vai aplicando ao pouco e tocando ali. Ela tá num... Perfeito. Mas isso aí é feito, Michaeline, você vindo você vem com velocidade ali, né? Vai chegando próximo da pista, chega um ponto ali que você entra em autorrotação e você vai pousar na pista ali sem aplicar o motor. Aí É pousa braço o negócio, praticamente né? Olha que legal essas imagens, ó. a gente... Qual foi o local mais inusitado que você pousou, Samir? Qual foi o local mais inusitado aí que você pousou? O local mais inusitado, deixa eu me pensar agora aqui, né? Local mais... Tu foi na tribo já, né? Já tribo. fui em várias. A meninada não pira, não, quando chega? Não, eles se afastam, né? Mas quando a gente chega e depois eles tiram. A gente tem muita foto, eles gostam muito, né? É assim, a gente consegue visualizar, né? Olha aí o voo noturno. Como é que O é. voo noturno. A gente tem, né? Se dá uma oportunidade, a gente ter essas Agora, imagens, né? até tu falou na área de voo noturno, você falou um nome, você tem muita torre de TV e tal, e e O o farol de farolzão busca lá, aí, o ó. farol de busca. E aí, isso é um ponto de atenção, né? A gente também toma os cuidados, né? A gente estava até fazendo um levantamento das torres, porque elas são obrigadas a ter sinalização, né? São 30 metros, se eu não me engano. Não lembro. Não, mas elas têm que ter, tipo, a luz de Sim, sinalização, noção. né? E a gente também... Porque, assim, o nosso voo noturno, ele geralmente se dá mais alto mesmo, por uma questão de segurança, Segurança, né? exato. O voo noturno, ele dá mais alto porque você não vê o obstáculo, né? Mas assim, é uma profissão desafiadora, principalmente quando você está no início, né? Você está no início, você duvida, né, que você vai chegar e porque é difícil. O helicóptero, ela é uma aeronave difícil. É uma aeronave muito difícil de você domar, pilotar, pousar, ter a precisão dela ali, né? Por isso que tanta exigência e treinamento e Exato. repetição para poder Para dar você, segurança. exato, você além de ter essa segurança, você tem que passar essa segurança toda para sua equipe, né? Quem voa ali com você, pô, tá confiando, pô, esse cara tem capacidade de fazer isso. Sim, é um treinamento duro em que a gente pousa dentro de uma quadra de esporte, de uma quadra de salão aberta, né? A gente pousa a aeronave, a gente faz esse treinamento aí. Wesley? Samir, em relação à pandemia de Covid-19, né? Como é que foi trabalhar nesse período, né? Que foi bastante crítico. Vocês transportaram muitos pacientes, né? Acho que eu vi umas fotos, né? Vocês ficavam todo com uma indumentária, todo dava para ver só o olho praticamente, né? Sim, eu vou até mandar uma foto aí para vocês, né? Botarem aí, né? Você tocou nesse assunto. Realmente, a aeronave, ela chegou ali no final ali de 2020, né? Em 2021, o estado do Acre ele teve um problema com 2 aeroportos, que era o aeroporto de Porto Volta e Marechal Thaumaturgo. Em virtude das condições da pista, estava acontecendo muito acidente, né? Animal na estrada, urubu, aquela tudo. Era mais assim, eram as condições da pista, né? Que elas estavam, né, muito danificadas, e aí pneu de aeronave, a aeronave furava o pneu na hora do pouso, os aviões, né, que faziam mais o TFD, né? E aí a gente, naquele momento, o governador, né, determinou que a aeronave que tinha fosse lá para atender e dar suporte àqueles pacientes de Porto Volta e Marechal Thaumaturgo. E ali, que realmente foi um desafiador pra gente ali, né? Porque é uma aeronave fechada e aí muito quente, né? O nosso estado aqui é muito quente. Além dessa nossa vestimenta aqui, esse macacão, ele é de Nomex, né? Que ele tem uma resistência maior ao fogo, né? Então, um macacão que ele tem uma resistência maior ao fogo. E
e a gente ainda tinha que vestir, né, aquele aparato, né, aqueles macacão, né, para proteger ali, e a gente E tinha que exposto. cumprir, a gente Exposto ao tinha perigo. que cumprir e acreditar em Deus ali, né, em acreditar em Deus que Deus ia botar a mão sobre a gente ali, né, então, e o Covid ali, todo mundo desconhecido, todo mundo com medo, né, mas não podia parar ali, né, tinha os profissionais de saúde estavam ali, o pessoal da segurança pública continuava na rua, né, então tinha que ir, não tinha outra. Então aí a gente foi para lá, né, e a gente ficava transportando esse pessoal que tinha de Marechal Thaumaturgo, então começava as pessoas, o Marechal Thaumaturgo, o Porto Volta a ter muita, precisava de um suporte maior, o pessoal de saúde acionava, a gente ia Uhum. lá e tinha que retirar, né, até porque lá em Marechal Thaumaturgo e Porto Volta, lá é mais precária a condição, né, de suporte, né, e precisa de oxigênio, de bala de oxigênio, e foi bem complicado ali, a gente deu. Samir, já caminhamos aqui para mais de uma hora de conversa muito boa. Qual que você poderia dizer para quem sonha em entrar nessa área, né? Sonha, ser um piloto? O que você poderia dizer para eles e já fazer seus apontamentos aí finais? Ó, sim, eu acho assim, a pessoa que tem seu sonho, né, e isso é uma coisa que vai manter ela viva, Uhum. né, exato, então ela vai buscar. Não é fácil, né, lógico, não é fácil, depende das condições financeiras, né, dependendo da sua necessidade ali, mas assim, eu acho que se é seu sonho mesmo, isso você deve buscar, lógico, você vai ter que saber que você vai ter que subir degraus na sua vida até chegar ali, né. Primeiro você precisa, eh, fazer um cronograma do que você precisa estudar. A prova da ANAC, por exemplo, para você fazer o piloto privado, você não precisa de uma escola. Hoje na internet, se você for, tem muito material aí disponível das disciplinas que você precisa estudar. Você faz a prova hoje aqui em Rio Branco, você consegue fazer, né, a ANAC ela tem um convênio com a FGV, e aí em todas as capitais você consegue fazer uma prova no computador, cada disciplina são 20 questões, né, estudar e dar os primeiros passos, né, dar os primeiros passos ali. Quem sabe você, né, arruma um emprego, vai juntando uma grana, que essa é a história de muitos pilotos, sabiam? Eles não, nem todos têm condições para a família Uhum. bancar, então eles vão lá e arrumam um emprego e vão pagando, vão juntando ali um dinheiro, vão lá, faz umas 2 horas de voo, depois junta mais um dinheiro, vai 5 horas de voo, depois junta mais um dinheiro e vai lá. E Até che essa é a história de muitos pilotos da iniciativa privada, né. Lógico, aquele que é da iniciativa pública tem que buscar os meios de tentar ingressar nos grupamentos aéreos, mas, não, é uma profissão desafiadora, né. Como eu falo, assim, na verdade, eu não tinha um sonho de ser aviador, mas eu fui picado pela mosca da aviação que ela, né, que Uhum. fez eu gostar muito dessa atividade. Bom, que bom. Wesley, Ô, Márcio, eu queria só fazer uma por favor. pergunta antes da gente, a gente está chegando ao final, pro nosso amigo Samir, né, que foi infelizmente aquela situação do Arpia 01 do Senhor Paê, né? Quando eu vi aquele vídeo, eu falei, não é possível que um acidente de helicóptero, né, desse nível aconteceu. E assim, coronel, eu queria que o senhor falasse para a gente o que foi que aconteceu ali, né? Quais foram as circunstâncias? Explica para a gente o que foi aquele acidente. Então, né, na verdade, ali, teve uma, né, aconteceu uns homicídios naquela região, né, e aí pediram o apoio da aeronave para capturar, né, os assassinos que tinham cometido, né, para fazer Uhum. uma pressão naquela área e capturar. Então iniciou nesse processo aí, né, e ali tinha uma barreira policial, né, então, o pessoal estava fazendo busca naquela região, que é a região do 2º distrito, né, e aí o dia anterior a equipe pousou, né, o dia anterior a equipe pousou naquele lugar, né, fecharam a barreira tudinho ali,
E beleza, pousaram. No outro dia, né? Era eu acho que aquilo acho que foi numa sexta, não sei se foi num sábado aquilo. E aí no outro dia a equipe também era, né, a equipe do piloto, acho que o copiloto era o mesmo também. Então eles já tinham pousado aquela vez, né? E aí tinha a barreira policial, tinha tudo ali, então eles pousaram novamente, né? Ali é uma no primeiro dia eles fecharam totalmente a rotatória, né, aquela rotatória da corrente ali, e aí eles aquilo causou um transtorno ali para o trânsito e tudo, né, mas estava ali na operação, tinha barreira policial. No outro dia, eles para não fechar totalmente a rotatória, né, então eles, eh, isolaram uma parte que estava a aeronave e deixaram a parte da rotatória aberta. Então ali na hora que a aeronave, né, começou a girar e tal, tinha um tripulante ali, ele, né, o vento derrubou o cone, né, o vento ali da aeronave veio e tirou o cone dali, e aí é quando ingressa, né, aquele caminhão que a aeronave ali estava perto para decolar. Se fosse ali uns 3 minutos mais ali, um minutinho que a aeronave já tinha saído ali, né. E aí a aeronave já estava plena, e aí o caminhão resolve passar ali muito próximo, né, ou seja, ele abriu uma área maior do que tinha ali, né, e aí a Na hélice, a o pá, rotor. né, ela chegou a bater no baú do caminhão, né, e ali Isso. já ela gira ali a 390 rotações por minuto, né, e ali já saiu quebrando a pá, tudo ali, né. Então ali, eh, aquele fato ali para o grupamento, assim, né, ele foi, assim, triste pela perca da aeronave, né, foi triste, assim, pela perca da aeronave, a aeronave era segurada, né, ou então houve uma reposição da aeronave, mas ele trouxe muito conhecimento e maturidade para o grupamento aéreo, né, então assim, é, ali o que aconteceu o quê, né, que quem circula que não é do meio, então assim, não tem noção do perigo que pode trazer uma aeronave, né, então tinha outros carros que pararam ali, né, outros carros pararam, então, né, o caminhão ele só eu não sei qual foi a do motorista, se ele quis passar muito perto e filmar, né, filmar a aeronave, né, e porque a aeronave ela chama atenção, né, mas aquele fato ali, né, o seguro, né, repôs a outra aeronave para o estado, né, a gente ficou ali aquele fato foi em janeiro, então em outubro de 2020 fechou todo o processo da seguradora com o estado do Acre e o seguro repôs outra aeronave. Ótimo. Hoje aquilo ali, né, exato, tem o CENIPA, né, que é o Centro de Investigação de Acidentes Aéreos, né, de prevenção de acidentes aéreos. E todos os acidentes que acontecem no Brasil, eles mandam a equipe, e essa equipe ela vai averiguar, né, todos os fatos, tudo que aconteceu, eles vão fazer um relatório, né, então eles vão, por exemplo, se eu sofrer um acidente, né, de um acidente aeronáutico, e eles vão buscar desde toda a minha formação, dizer: "Ó, o Samir se formou no ano de tal, na escola tal, ele tem essa carteira, ele já voou tantas horas, nos últimos meses voou tantas horas". Então eles vão fazer toda uma busca, né, toda uma busca para tentar achar a causa do acidente, né. E assim, para o CENIPA, né, para o CENIPA ali, né, um dos protocolos ali que foi o quê? Era para ter feito o que tinha feito no dia anterior, né, ou seja, fecha toda a via onde o Fecha helicóptero tudo por vai segurança. pousar, né, por segurança, porque a gente não sabe, num dia fecha, no outro dia não fecha, né. Mas aí, por CENIPA, basicamente foi isso aí. Perfeito, coronel. Wesley, suas despedidas. Ah, só agradecer demais a presença do Coronel Samir, né, ter falado com a gente, dado essa entrevista, esclarecimentos, curiosidades. Aviação é um tema que eu gosto bastante e tenho certeza que quem está acompanhando gostou muito aí de ouvir o relato desse experiente comandante de helicóptero do nosso querido estado do Acre, o senhor Paé. Muito obrigado, Coronel, pela participação. Obrigado, coronel, e para você que fica aí muito acompanhando nas redes sociais, acompanhando aí no YouTube,
O The Brother fica por aqui, agradecendo mais uma vez a presença, deixando as portas abertas. Foi um papo muito legal e na medida que for possível a gente trazer novamente, fazer outras abordagens, se sinta convidado, Coronel. E ficamos por aqui, agradecemos. Mais uma vez, feliz aniversário para o Diogo e até mais. Até o próximo episódio. Energized. Encerramos agora nossa jornada. Mantenham suas mentes curiosas e seus espíritos elevados até nosso próximo encontro. Broadcast volta na próxima semana. Aguardem-me. Vida longa e prospera.